O governo Lula enviará um representante para a posse do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, marcada para 10 de janeiro. Caso o país vizinho decida realizar uma cerimônia aberta com a presença de chefes de Estado, o Brasil será representado pela embaixadora em Caracas, Glivânia Maria de Oliveira. De acordo com Itamaraty, a presença da embaixadora na posse se justifica pelo fato de as relações com a Venezuela não terem sido rompidas. Hoje, as autoridades da ditadura da Venezuela ofereceram uma recompensa de $100 mil por qualquer informação que leve à captura do opositor exilado Edmundo Gonçalves, que venceu as últimas eleições. Cláudio Caivano, começar contigo, enquanto a gente está vendo aí na tela a imagem do cartaz da ordem de captura do regime Maduro ao Edmundo Gonçalves. A gente vê que cai qualquer tentativa do governo Lula de dissimular sua posição sobre o regime venezuelano, né, Caivano? Embora o governo Lula tente equilibrar o discurso, não referende nominalmente a vitória contestada do Nicolás Maduro, mas também não refute, não declare, como outros países já declararam que reconhecem a vitória do Edmundo Gonçalves, esse jogo de duplo sentido, digamos assim, essa tentativa de equilibrar pratos do governo Lula vai ficando mais perto do fim agora com a cerimônia de posse, né, Caivano? Sem dúvida, Abraão. Aqui eu destaco três questões importantíssimas, né? Uma a ideológica, outra a geopolítica e a terceira, que para mim é a mais importante neste caso, é a democracia, ou a ausência da democracia, na verdade, né? Na questão ideológica, a gente tem que entender que o Lula jamais esteve distante de Maduro. Essa é a grande realidade. Ele fingiu por bastante tempo estar distante ou tentar se distanciar, se descolar dessa imagem do ditador venezuelano que ele tanto tem apreço. A segunda questão, a geopolítica, é que ele foi procurar guarida aí em vários players da geopolítica mundial, né? Primeiramente, ele recebeu um apoio muito grande a partir de 2020, final de 2020, começo de 2021, para voltar à cena política brasileira. Conseguiu isso, fez vários acordos e ao longo dos primeiros meses do seu reinado, não é reinado, era governo, né? Ao longo dos primeiros meses do desgoverno, então, ele começou a se deslocar da figura dos Estados Unidos, da figura de Biden e tentar ali buscar guarida com alguém que o protegesse. Tentou China, não deu muito certo, tentou Putin, também acabou não dando. Agora ele está, a meu ver, recuando na sua própria política ou ausência de política externa. Na questão da democracia, eu dizia que a eleição venezuelana, lá atrás, era um ponto fulcral para que toda a população mundial entendesse que democracia não se faz unicamente com eleição. No entanto, é perceptível que o próprio consórcio de mídia mundial veio ao longo desses meses, desde a eleição, arrefecendo o assunto, deixando ele acabar naturalmente, ser esquecido, não ser mais discutido, e agora a gente tem o ápice desse resultado, ou seja, finalmente o Brasil está reconhecendo a vitória de Maduro. Democracia não existe. Pois é, e falando em reconhecimento, Caivano, estava até, enquanto você falava, vendo aqui a lista de países que não reconhecem a vitória do Maduro, que reconhecem a vitória do Edmundo Gonçalves. E você tem grandes potências, Itália, os Estados Unidos, que reconheceram, foi no contexto eleitoral, foi o governo Biden, inclusive, naquela tentativa de afetar a moderação no momento da corrida eleitoral, mas o governo Biden, o governo americano, portanto, reconheceu a vitória do Edmundo Gonçalves. Você tem Irlanda, Bélgica, Holanda, vários países europeus, Itália, não sei se eu tinha falado, um bloco de países aqui da América Latina, chefiados pela Argentina, que iniciou esse movimento, Uruguai, Peru, pega também República Dominicana, Paraguai, Equador, El Salvador, Costa Rica, Chile, o Chile de Gabriel Boric, enfim, vários países já reconhecem a vitória do Edmundo Gonçalves, mas o governo Lula, evita tomar posição. Mas, Diogo da Luz, o governo Lula vai enviar para a cerimônia de posse um representante. Como é que você analisa essa decisão? Olha, até levar um representante e não romper as relações, eu ainda tolero, vamos dizer, mas uma posição tem que ser muito clara, dizendo que Lula defende a democracia. Ele não fala isso quase todos os dias. Por que ele não fala isso com relação à Venezuela? Por que ele não fala isso com relação a Cuba, inclusive? Essa dubiedade que eu não consigo entender. Então, insisto, mantenha-se relações, porque, afinal de contas, os venezuelanos não podem pagar a eles toda a conta. Mas também diga claramente que não tem sentido essa perseguição a Edmundo Gonçalves Urrutia. Porque não tem processo, não tem nada de consistente contra ele. Se o Lula quer não reconhecer as eleições, achar que ainda não foram definidas, portanto não dá a vitória ao Edmundo Gonçalves, ainda vai. Mas agora, aceitar que ele seja perseguido politicamente e não falar nada, e não falar que falta democracia na Venezuela, é o mínimo que um presidente que, antes de assumir, diziam
pretendiam o Nobel da Paz, isso está mais distante do que o sol da Terra. Não tem a menor chance disso acontecer, especialmente porque o Lula não assume as posições claras em favor de paz e de democracia.